muito boa noite, uma sexta-feira abençoada da parte do Senhor para as nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Deus é maravilhoso e viver com Ele é uma experiência tremenda a cada dia. E continuando naquela linha de pensamento que estávamos seguindo, Deus tem falado muito comigo nesse livro de Hebreus sobre essa questão de fé. E nós devemos viver pela fé, andar pela fé. E Deus tem nos mostrado como é a fé que Ele espera de nós. Qual é a fé que Deus espera que nós tenhamos, em quem nós devemos ter fé e como essa fé deve conduzir as nossas vidas. Então, se nós continuarmos na leitura, nós vamos agora no versículo 3 de Hebreus 11, que fala exatamente que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Enfim, Deus criou tudo. Do nada, as coisas surgiram. Porque elas surgiram do nada aos nossos olhos. Mas elas surgiram do coração de Deus. Tiveram uma origem. Deus planejou, Deus projetou e Ele executou o projeto. O arquiteto do universo. Ele criou tudo isso. Criou todas as coisas. Ele arquitetou, Ele planejou, Ele projetou tudo isso. E com um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. E o propósito, o objetivo final, era chegar ao ápice da criação dele, que somos nós. Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, colocou em nós a sua natureza, o seu caráter, e fez tudo isso para que nós pudéssemos governar. Ele nos deu tudo isto de presente. E é algo assim impressionante, maravilhoso, se nós formos olhar, porque a gente tenta explicar a criação do universo, o surgimento do universo, e a gente sabe que ele tem um início, mas a ciência ela entende hoje que o universo está em eterna expansão, enfim, é como se ele não tivesse um fim. Novas estrelas surgem, descoberta de novos planetas, novas galáxias, mas tudo isso foi criado por Deus. Ele conhece a cada uma das estrelas pelo seu nome. Ele sabe a localização de cada uma delas, pois Ele colocou cada uma no local onde elas se encontram hoje. E tudo em perfeita harmonia. Tudo no universo está em perfeita harmonia. Pela fé nós cremos na criação do universo, que Ele criou tudo pela palavra dele. Haja luz, e a luz se fez. Mas a ciência ela explica que foi o Big Bang. Haja luz, e a luz se fez. Se foi através do Big Bang ou se realmente foi apenas um clique, como um ligar do interruptor, não me interessa, não importa. O importante é que ele disse, haja luz, e a luz se fez. Que haja planetas, que haja estrelas, que hajam galáxias, que hajam meteoros, meteoritos, que hajam buracos negros, enfim, tudo que existe no universo que nós conhecemos, foi Deus quem criou. As leis que regem esse universo, Ele criou para nós, que somos seres temporais. Deus, Ele é eterno. Deus sempre existiu. Nunca nasceu, sempre existiu. Como isso? Não existe, não existe. Deus é assim. Nós somos limitados. Nós tivemos um dia de nascimento. Saímos do ventre de nossas mães. Mas Deus sempre existiu e sempre existirá. Nós, enquanto neste corpo corruptível,
iremos ter um prazo determinado. Vai chegar um dia que vamos parar de funcionar. Vai chegar um dia que nós iremos morrer. Deixaremos de existir neste mundo. Talvez alguns de nós estaremos retratados nos livros de história. Talvez num busto, numa praça, num museu. Ou talvez apenas nos álbuns de fotografia guardados dentro de uma caixa no sótão da casa dos nossos filhos, dos nossos netos. Ou talvez só nas lembranças daqueles que conviveram conosco. E um dia iremos deixar de ser lembrados. Essa é a questão. Mas Deus não. Deus, Ele existe desde o princípio e vai existir até o fim. Ele é atemporal. O tempo, as leis que regem a química, a física, a biologia, as leis que regem o universo foram criadas para nós, que somos seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Mas Deus não. Deus está com todo mundo ao mesmo tempo. Eu posso conversar com Deus aqui agora e você conversa com Deus aí, Ele vai te responder assim como Ele responde a mim. O chinês, o japonês, o americano, a língua mais difícil de ser dita, pode estar falando com Deus agora e Deus vai responder naquela língua e ele vai ouvir e entender a Deus no seu idioma. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ocupa vários lugares ao mesmo tempo. Deus não é limitado como nós. Porque Ele é Deus. Ele criou tudo. Tudo que existe, tudo que temos, Ele criou. Tudo foi criado por Ele. E mesmo que o homem ache que o que ele está fazendo, ele inventou. Não. Se Ele criou, já existiu no coração de Deus. Foi do coração de Deus que veio a inspiração para aquele homem ou para aquela pessoa criar aquilo que ela criou. Então você quer me dizer que Deus criou todas as coisas. Então, tá aí. Então agora, quem diz que Deus é mau, tem justificativa. Porque Deus criou então as armas, Deus criou então as bombas, Deus criou então as doenças, Deus criou o mal. Tudo foi criado por Deus, mas nós, seres humanos, conseguimos distorcer a criação. O mundo está hoje do jeito que está por causa de nós, seres humanos, gananciosos, nós, seres humanos egoístas, só pensamos em nós mesmos, não pensamos no outro, não pensamos na nossa posteridade, não pensamos nem mesmo nos nossos próprios filhos, nos nossos descendentes. Pensamos em satisfazer as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, agradarmos a nós mesmos. E por isso o mundo está do jeito que está. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. A pólvora, por exemplo, eu já falei sobre isso. Será que ela foi criada com o intuito de tirar vidas? Ou a pólvora, ela não serve principalmente para que o homem possa abrir caminhos em locais de difícil acesso, para entretenimento? Mas o coração do homem, que é inclinado para o mal, utilizou algo que tem seu benefício para fazer maldade. A radiação, a energia nuclear, ela serve para você fazer exames, para descobrir doenças, para descobrir problemas de saúde, mas o homem que criou a bomba atômica. Entende? Nós cometemos o erro. A
falha nossa. Mas, mesmo assim, Deus, no meio de todo este caos que nós criamos, Deus consegue transformar as maldições em bênção. Deus consegue, mesmo assim, entrar no meio de toda esta bagunça e arrumar e organizar tudo, porque Deus é perfeito. Basta a gente permitir Ele fazer. É pela fé que nós permitimos Deus consertar os erros que cometemos. O bem e o mal sempre existiu. E apesar de Deus conhecer sobre ambos, Deus conhece sobre o bem e sobre o mal, isso não influencia em quem Ele é. Deus é conhecedor do bem e do mal, mas Deus não tem o mal com Ele. É uma coisa assim que às vezes a pessoa, para entender, é complicado, mas é fato. Não é pelo fato de você conhecer uma coisa que aquela coisa tem que pertencer à sua natureza. Você sabe, por exemplo, que a soda cáustica, se você for ingerida, ela corrói o seu organismo, ela te leva ao óbito. Mas você não precisou experimentar dela para saber disso. Você soube disso através de pesquisas, através de estudos científicos que nos levaram a obter esse conhecimento. Então, nem tudo você precisa desfrutar daquilo, experimentar aquilo, para saber se aquilo ali é bom ou é ruim. Da mesma forma, Deus, Ele tem o entendimento, Ele tem o conhecimento, pois Ele criou todas as coisas. E a partir do momento que existe a luz, tem que existir a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Se você chega num ambiente onde não tem luz, aquele ambiente é escuro. Então, o bem, a partir do momento que o bem surgiu, o amor, a bondade surgiu no mundo, o mal automaticamente também surgiu. Pois é o oposto, tudo tem o seu oposto. Mas sabe quem não tem um oposto? Deus. Engano das pessoas acharem que o diabo é o oposto de Deus. Engano de quem pensa que o diabo é o inimigo de Deus, ele é o oposto de Deus. O diabo é o nosso adversário, ele é nosso inimigo. Ele se levanta contra nós. Sabe por quê? Porque ele é criatura, foi criado por Deus. Ah, Deus criou o diabo, sim, Lúcifer foi criado por Deus, ele era um querubim da guarda, ele era um anjo que estava ali do lado do Senhor. Mas ele se rebelou e com ele a terça parte dos anjos, e aí foram expulsos, caíram, perderam a graça, foram desgraçados. Por isso que é uma palavra pesada você chamar alguém de desgraçado. Porque desgraçado é a pessoa que perdeu a graça, que se distanciou da graça de Deus. Então, quando você chama alguém de desgraçado, você está comparando essa pessoa ao diabo. Cuidado com o que você fala. Às vezes você amaldiçoa uma pessoa com uma simples palavra. E as palavras têm poder. Saiba disso. A própria palavra nos garante isso. Porque muitas das vezes nós pronunciamos, principalmente um pai, uma mãe, quando ela pronuncia algo contra o seu filho, ela fala aquilo ali de coração, ela está usando de sentimento. Então aquela palavra proferida, ela vem carregada de poder, sim. E aquilo ali acarreta coisas pesadas sobre a vida daquela pessoa, porque quando aquela pessoa se vira para um filho e fala, você nunca vai ser nada na vida, e aquela pessoa, quando vai fazer algo, aquela coisa que ela fez deu errado, aquela palavra que foi dita para ela salta aos olhos dela, volta de novo. Bem que me falaram que eu nunca ia ser nada na vida, e ela toma aquilo para ela como verdade. E a partir do momento que tomou aquilo para ela como verdade, depositou a fé dela nisto. Olha a fé aí. Só que a fé no lugar errado.
Entendeu? Tudo é fé. Mas depende de onde você deposita a sua fé. Então, o bem e o mal existe. E nós temos que nos policiar quanto a isto. De não nos deixarmos sermos guiados, conduzidos pelo mal, mas de procurarmos andar sempre em conformidade com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus criou tudo com um propósito. Só que nós conseguimos, como eu disse, distorcer toda a criação. Nós conseguimos extinguir animais, nós desmatamos territórios e assim mudamos o clima do mundo. E tudo com o propósito apenas de nos beneficiarmos. Os grandes e poderosos se beneficiam com isto, e aqueles menores sofrem com isto. E no final das contas todos vão sofrer, porque você pode ter o dinheiro que for, e o seu dinheiro não vai te livrar de passar fome, não vai te livrar de sentir o calor escaldante, não vai te livrar da falta de água no mundo, da falta de alimento, não vai. Então, o que nós enfrentamos, o que nós vivemos, o que nós sofremos hoje é consequência dos nossos atos. Consequência dos nossos atos, das escolhas que fazemos. Então, nós devemos entender isto. E nós devemos ter a nossa fé depositada num Deus vivo. E venhamos procurar conhecê-lo. E como conhecer a Deus? Através da sua palavra. Meditando nela dia e noite. Ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. E ao ouvir a voz dele, nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas que nós venhamos dar ouvidos a ele e seguirmos em frente com ele. A certeza de fé de que ele está no controle e que com ele nós seremos mais do que vencedores. Só que entenda uma coisa: ser mais do que vencedores, isso não significa ser rico, abastado, poderoso, influente. Jesus, ele venceu quando morreu na cruz. No momento de maior humilhação que ele sofreu, momento de mais sofrimento, de dor, momento que aos olhos de muitos ele estava ali, perdeu. Para eles, ele perdeu. Tadinho, que pena, coitado. Só que ele não foi coitado, ele foi vitorioso, porque ele cumpriu o plano do Pai até o fim, aplacou a ira de Deus que era voltada contra as nossas vidas. Nós deveríamos estar mortos naquela cruz, nós é que estamos fadados a ir para o inferno. Só que aí Jesus veio e cumpriu o plano do Pai. E agora, todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Deixou de ser uma simples criatura e passou a ser filho de Deus. É pela fé. Creia nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor e deixa ele ser Deus na tua vida. Fiquemos todos com Jesus.